Paz seja convosco. Glórias a Deus por mais esse dia, por mais esse mês. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos na casa dele, por estas portas que se abrem, por você ter recebido o chamado do Senhor e dito sim. Nós louvamos a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo privilégio que o Senhor me dá de poder com você caminhar. Nesse primeiro período vamos tratar sobre Gálatas. E eu quero... nós vamos entrar agora no segundo bloco de Gálatas capítulo 2, que vai do verso 11 em diante. Mas antes disso, vamos fazer aquela nossa breve revisão da aula da semana passada. No capítulo 1, nós falamos que Paulo, ele observa a inconstância dos Gálatas. Ele vê que aqueles homens, apesar de ter recebido um evangelho puro, eles estão desviados por conta, em especial, da influência de homens que nós chamamos de judaizantes, que eram judeus que se convertiam ao evangelho de Cristo, mas que queriam colocar um temperinho a mais. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vem discutindo a respeito disso. No capítulo 2, ele inicia indo até Jerusalém, depois de 14 anos, para apresentar o evangelho que ele estava pregando para os gentios, para os discípulos, para os apóstolos, aqueles que eram reputados como colunas da igreja. E ele vai lá não para receber o aval, não para receber o parabéns, mas simplesmente para que ele pudesse calar aqueles que eram judaizantes, que queriam de alguma maneira perverter. E a gente vai ver, não só pelo livro de Gálatas, mas pelos outros livros paulinos, que aonde Paulo ia, esses homens iam atrás. Era como se tivesse um WhatsApp espiritual ali, que aqueles homens sentiam, ouviam a voz do evangelho sendo pregado, e aí o que acontecia é que as pessoas eram atraídas por lá, e aqueles judeus iam lá com o objetivo de atrapalhar. Algo que Paulo fez de uma maneira mais violenta. Aqueles homens iam lá simplesmente para plantar meias verdades. E aí nesse capítulo 2 que nós estamos trabalhando, esta consulta teve alguns resultados que na semana passada nós falamos. Um resultado negativo, que foi que eles não acrescentaram absolutamente nada a Paulo, não ensinaram Paulo. E nós temos que entender que isso sim é um ponto negativo dentro do âmbito em que todos nós temos algo a oferecer. Nós, pelo nosso convívio, nós temos que crescer. Eu estou com não é um debate, mas um início de conversa com a nossa irmã Shirley sobre a época da graça, que é algo que é importante, em que você começa a pensar sobre conceitos que você antes não pensava. Então essas dúvidas, essas discussões, elas são extremamente positivas, porque acrescentam a você algo a mais. E Paulo foi lá, aqueles homens que tinham andado realmente com Cristo por 3 anos, e eles em nada acrescentaram o evangelho de Paulo. Ele reputa isso como algo negativo. Mas houve algo positivo, que foi, aqueles homens estenderam a destra, ou seja, eles disseram: estamos com você. O que você prega, eu prego, e nós andamos juntos. Conversava ontem com um pastor amigo meu, e ele falava assim, que ele é todo paramentado, né, com aquelas roupas, gola clerical, tudo mais, pastor Dejaci, inclusive, qualquer dia desses ele aparece aí, não acha que os padres estão entrando na igreja, simplesmente uma outra vestimenta, e ele estava ministrando a jovens que iam fazer uma viagem missionária, e aqueles jovens, eles eram tatuados, eles eram com as vestimentas diferentes, e quando o pastor ele foi celebrar a Santa Ceia, e tomou Santa Ceia com eles, eles ficaram escandalizados. Poxa, a gente nunca pensou que você ia tomar ceia com a gente. E aí aquele grupo de jovens saiu e foi lá para a Europa, e estava lá na Irlanda, e eles totalmente diferentes dentro do contexto tradicional, uma igreja anglicana super tradicional. E quando foi o momento da ceia, aquele bispo chamou aqueles homens à frente, haviam aproximadamente 30 jovens ali, e ele, para ministrar a Santa Ceia, ele se ajoelhou e entregou a Santa Ceia na boca daqueles homens de joelhos.
agradecendo a Deus pelo privilégio de ter aqueles homens com eles. Então essa é uma coisa maravilhosa, quando nós entendemos em que nós somos irmãos, em que há sim uma verdade do Evangelho a ser defendida, e ela não é negociável, mas aqueles que convivem conosco, ou longe de nós, mas que pregam a mesma palavra, eles são irmãos. E nós temos que saber identificar isso. Às vezes a pessoa, porque ela está com uma vestimenta diferente, ou não está num contexto que nós acreditamos que é ou que não é, nós o repudiamos. Tem igrejas que falam: olha, você não é meu irmão, você é primo. Simplesmente porque as pessoas não têm os dogmas doutrinários, humanos, que eu tenho, então eu repudio. E o apóstolo Paulo reputa isso como sendo algo positivo. O resultado da consulta é que ele estabeleceu uma união, que nós vamos ver que a partir do verso 11 ela fica meio que fragilizada. Vai ser interessante esse contraste, eu quero que você lembre bastante disso, uma extensão da comunhão e o que vai acontecer no capítulo 11, mas voltando ainda ao nosso resumo, nós chegamos a duas conclusões. Primeiro, que a verdade do Evangelho é única e imutável, ela não muda. Não há um evangelho pregado aqui, uma igreja ali, uma igreja lá, ou a pessoa prega o evangelho ou não prega. Não há variantes. Eu vou pregar agora para os motoqueiros, eu tenho que ter um evangelho diferente. Eu vou pregar para as crianças, eu tenho que ter um evangelho diferente. Não, o evangelho ele é imutável e ele é um só. Cabe a nós identificar apenas que há diferenças no sentido de pregação, de falar, de postura, e tem que ser respeitado. Se você for numa igreja em que há esse tipo de dogma, mulher de um lado, homem do outro, vestimentas, você tem duas opções: ou você não vai lá, ou você vá e se submeta. Você não vai se submeter em coisas que estão contrárias à Bíblia, mas dentro de um contexto em que as pessoas estão acostumadas, todos de terno, não vou eu lá com blusinha de manga. É questão de respeito, é questão de você entender que às vezes a fé da pessoa ela é um pouco mais fraca que a sua, e se você entende que aquilo ali é realmente uma tolice, aquela pessoa não entende ainda, e cabe a você, com uma atitude de amor, agir desta maneira. Então a verdade do Evangelho ela é única e imutável. E também nós falamos que a segunda conclusão é que a verdade do Evangelho ela tem que ser mantida, não há nada que possa mudar esta verdade. Não é a luta, não é a dificuldade, não são grandes igrejas, não são pequenas igrejas, não são igrejas suntuosas ou não. A igreja, ela tem que entender que o Evangelho, a verdade do Evangelho, o cerne do Evangelho, que é a figura de Cristo, não o bem-estar, não a ação social, não, é o Evangelho. Essa verdade, ela tem que ser mantida. Tudo que tem a roda, a volta é apenas acessório. É interessante você fazer uma comparação do Evangelho com um carro. Se você for numa concessionária e comprar um carro, você não precisa falar assim: olha, eu quero um carro com motor, porque ele já vem. Você não precisa falar assim: olha, eu quero 4 pneus e um no step. Você não precisa falar isso. Agora, se você quiser algo especial, eu quero um farol de milha, eu quero um alarme especial, eu quero que se coloque um filme nos vidros. Isso são acessórios. Esses acessórios, eles não definem o automóvel, é algo a mais. Nós temos que tomar um cuidado enorme em relação à verdade do Evangelho. Finalizamos com a frase: o amor cede, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas a fé não cede em nada. Nossa fé ela tem que ser firmada. Você tem que entender que a sua fé é uma casa de tijolos, não é como lá na história dos 3 porquinhos, ela não é uma casa de madeira e não é uma casa de palha. A sua casa é uma casa de tijolo, e ela, cada dia que você tem contato com o Evangelho, cada dia você coloca um tijolo. Ontem me constrangi bastante em relação à palestra que eu e o Sebastião fomos assistir sobre espiritualidade. E uma das frases de um grande reformador, ou o pai da reforma, ele falava assim: pessoas que são cristãs oram pelo menos 2 horas por dia, quando está tudo bem. E quando você está com o seu dia totalmente atribulado de ocupações e de coisas a fazer, você tem que orar o dobro. E é interessante esse conceito, porque nós fazemos exatamente o contrário.
Quando nós temos as ocupações, nós temos as consultas urgentes, nós temos as coisas a fazer, o nosso tempo de oração ele faz o quê? Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até praticamente sumir. Porque o que acontece é que nós achamos que quem resolve os problemas somos nós. Se você tem problemas a resolver, você tem que acreditar que o Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos, aquele mesmo que em diversas ocasiões guerreou por Israel, sem Israel desembainhar uma espada, em que perante um exército de sírios de 1 milhão de pessoas, que para hoje não é nada, mas naquela época era um terço da população que saiu do Egito, 1 milhão de homens, todos eles caíram por terra, sem os israelitas levantarem uma espada. Nós temos que acreditar nisso, mas nós não acreditamos, nós achamos que a nossa dedicação, que é obrigatória, a nosso esmero, que é necessário, são as coisas que resolvem e não resolvem. Gálatas, sim. Só para eu entender, esse papo que você citou agora de Israel... Esse papo? Fato. Ah, fato. Desculpa. Esse fato com Israel e agora, que só para entender rapidinho, só o cenário disso. O cenário é a Bíblia, entendeu? Eu estou brincando com você. O cenário é a Bíblia. Segunda é Crônicas e Reis, eu não lembro o endereço. Certo, o contexto em que aquele povo sírio, acho que era, estava vindo sobre Jerusalém e ia destruir. E eles não tinham capacidade bélica para repelir. E aí o Senhor, ele coloca a loucura no meio do arraial. E aí quando aqueles homens vêm, é a história de que está guerreando lá, um povo sai, o anjo vem, corta, não sei o que, a hora que o povo vai ver lá, não tem ninguém, 1 milhão de pessoas que foi totalmente desbaratada, sem Israel nem derramar uma gota de sangue. Quem fez tudo foi o Senhor. Davi passa por muitas situações como essa, e nós, se deixássemos, pode dizer, nós também viveríamos muito disso. Nós gostamos muito de ver as histórias dos missionários. Uma história clássica é de um missionário que cuidava de um orfanato, e naquele dia não havia um pão e nem uma moeda para comprar pão. E aquele homem acordou cedo, sabendo disso, orou ao Senhor, e o que ele fez foi dar andamento ao dia dele. E aí as crianças foram despertando, ele pegou e sentou as crianças na mesa. Vamos agradecer pelo alimento, não havia nada na mesa. Vamos agradecer pelo alimento, começaram a orar, daqui a pouco ele foi abrir. Olha, eu sou o padeiro assim, assim, assado, e meu caminhão quebrou ali embaixo. Esses pães, eles estão indo para o rei. E ele não vai querer pão murcho. Entendeu? E quando chegar lá, o pão vai estar murcho. Então eu queria pedir para você receber esse pão aqui, para eu não jogar fora o meu trabalho. E aí aquelas crianças se alimentaram. Essas coisas acontecem com essas ações e provas de fé. Entenda que uma coisa é dependência do Senhor e outra coisa é folga. Tá? Você não é para ser folgado. Você tem que ser uma pessoa proativa, faça a sua parte. Quero passar num concurso, estude, se dedique. Mas a parte do Senhor, quem faz é o Senhor. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 em diante. Gálatas capítulo 2, verso 11 em diante. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Assim diz a palavra de Deus. Depois daquele contexto, lembre-se que é o contexto. Ele tinha acabado de sair de Jerusalém, modo de dizer, tinha saído de Jerusalém, fez a consulta, ele pegou, apertou a mão de Pedro, de Tiago e João, falou: você é comigo, você é nosso parceiro. Gálatas capítulo 2, verso 11 em diante. Quando, porém, Cefas, que é o nome de Pedro, Cefas, veio a Antioquia, resisti-lhe, Paulo falando, eu, Paulo, resisti a Pedro, face a face, porque se tornara repreensível. E você tem que usar um pouco da sua imaginação, porque esse resistir... Não, peraí. Deixa eu só acalmar o coração da Manu. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe. E não é simplesmente você chegar e... não quero falar. Essa resistência é uma resistência dura. Fale, Jenny. Eu disse que
a enfrentei abertamente. Isso é importante. Não foi uma coisa feita, eu vou citar, não foi algo feito no escondido. Tipo, vem aqui, eu quero conversar com você. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, enfrentei-lhe abertamente, porque ele se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, que é conhecido como filho da consolação, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Palavra do Senhor. Amém? Este é sem dúvida um dos episódios mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. Temos aqui dois líderes apostólicos, em que claramente eles mostraram para todos que não há divisão, mas que aqui Pedro é repreendido por Paulo. O cenário passou de Jerusalém, a capital do judaísmo, onde tudo estava correto, para Antioquia, a principal cidade da Síria, até mesmo da Ásia, onde a missão gentia começou e onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Duas curiosidades: o ministério aos gentios, ele começou oficialmente por Paulo dentro da cidade de Antioquia, uma cidade muito importante. E ali é que as pessoas começaram a olhar para aqueles homens que se convertiam como cristãos. Era o título: eu sou cristão. Quando Paulo visitou Jerusalém, Pedro, junto com Tiago e João, fez o quê? Estendeu a destra de comunhão. Falou assim: olha, nós estamos com você. O que você fala, nós falamos. Como você age, nós agimos. Nós vivemos num só corpo, numa só união. E eu creio que Paulo ele ficou feliz naquele contexto. Mas quando Pedro visitou Antioquia, Paulo se opôs a ele, resistiu-lhe abertamente. Tanto Paulo como Pedro eram cristãos, ninguém está discutindo isso. Tanto Paulo como Pedro, eles eram cristãos, homens de Deus, que sabiam o que era ser perdoado através de Cristo e que haviam recebido o Espírito Santo. Aqueles dois eram homens de Deus. Pedro, nós estamos tratando no Evangelho de João à noite, ele vai negar Jesus, mas a gente vai ver que mais à frente, Cristo vai a ele, já ressuscitado, e resgata esse homem e pergunta: tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? E aí o coração de Pedro desmorona e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Ele escancara o coração dele, e aí Deus, Jesus Cristo, olha para ele e fala assim: cuida das minhas ovelhas, entre aspas, você está perdoado. Porque ele não ia comissionar alguém para cuidar do rebanho, das ovelhas dele, se a pessoa não tivesse com o coração tratado. E ele perdoa Pedro. A situação semelhante a Paulo, perseguidor, e entrava numa igreja como essa, saía arrancando as mulheres pelos cabelos, pegava as crianças, cortava no meio, aquela atrocidade. E aí Jesus Cristo olha para ele e fala: vai para os gentios, é o outro grupo, eu preciso que você alcance. Fala, querida. O Paulo, logo depois que Jesus foi assunto, ele teve esse encontro, porque parece que foi um período curto que ele chegou
Não foi muito longo, eu não sei te dizer quanto tempo decorreu da ressurreição de Paulo, da ressurreição de Cristo, até esse encontro, mas era algo muito novo, porque a gente vê que após Atos, quando há a manifestação do Espírito Santo de Pentecoste, que é quando os discípulos realmente começam a pregar o Evangelho, e aí nós temos um período da Quaresma, que é o período que Jesus Cristo falou, vão lá para Jerusalém e fica lá no cenáculo orando. Eles ficaram um tempo orando. Então, creio eu, teria que investigar, mas algo em torno de talvez mais 2 meses ou 3 meses, uma coisa bem pequena, entendeu? Porque os apóstolos começaram a pregar, teria que verificar e realmente testificar isso, mas não foi um tempo muito grande, tá? Em que Paulo inicia as suas perseguições. Esse tempo da perseguição dele, início de perseguição e a conversão dele, eu também não tenho essa informação, mas tem que estudar. Eu estou fazendo uma revisão de um livro que fala sobre a vida do Paulo, o apóstolo, tremendo. E ali eu estou vendo uma série de conhecimentos, eu com certeza vou ver esse tipo de informação. E aí a gente compartilha. É um livro muito interessante, entendeu? Um livro de 490 páginas. E agora eu estou verificando, ele está tentando mostrar a cronologia das viagens de Paulo, por onde ele passou. E você olha e fala assim, meu Deus do céu. Apesar de ele ter feito grandes viagens missionárias, 1, 2, 3, ele parou em muitas cidades. Ele teve muitos pontos em que ele teve ali ministrando a palavra. Mas esse é um caso um pouco mais para frente. Tanto Paulo como Pedro eram cristãos, homens de Deus. Eles haviam sido perdoados por Cristo e eles haviam recebido o Espírito Santo. Paulo não estava lá no cenáculo, mas ele recebeu o batismo com o Espírito Santo da mesma maneira que os outros. Além disso, ambos eram apóstolos de Jesus, especialmente chamados, comissionados e investidos com a sua autoridade. E dentro do Novo Testamento a gente não vê pessoas com mais autoridade do que Pedro e Paulo. Nós vemos a pessoa de Tiago com uma carta tremenda, se Deus assim o permitir, qualquer dia desse a gente estuda, tá? Mas a gente vê que a figura de Pedro era uma figura icônica no sentido de autoridade. Ele foi comissionado pelo próprio Deus a fazer aquele serviço, e as pessoas respeitavam Pedro. Tanto que a reprimenda, nós vamos chegar mais aprofundamente, a reprimenda sobre a vida de Pedro teve que ser desta forma, pelo grau de autoridade que ele exercia, que foi algo que nós estamos vendo lá em Moisés, em santidade, que porque ele bateu na rocha em vez de falar, ele foi proibido de entrar na terra prometida. São reprimendas que quanto mais é dado, mais é requerido. Paulo, a gente vai ver, se você analisar as cartas paulinas, você vai ver que Paulo é extremamente tranquilo com Timóteo, que estava querendo abandonar a igreja de Éfeso. Porque o contexto de Éfeso é uma igreja madura, com pessoas com um grau financeiro e um grau intelectual alto, com uma idade avançada, 40, 50 anos. E Timóteo está naquele contexto ali, na idade dos 20 anos, 25 anos, alguém por volta da idade do Filipe, assim. E aí ele começa a ser pressionado, e ele começa, eu vou jogar a toalha. E Paulo fala, prega a palavra, vive, mas Paulo é muito amoroso. Ele não age como age com Pedro, ele age duramente. Duramente. Por quê? Quanto mais é dado, mais é requerido. Aqueles homens eram apóstolos de Jesus, especialmente chamados. Paulo para os gentios ou da incircuncisão e Pedro para aqueles que eram da circuncisão. Ambos eram respeitados na igreja por sua liderança. Ambos haviam sido poderosamente usados por Deus. Aqueles homens, eles tinham tanta autoridade divina que Pedro, enquanto ele caminhava, as pessoas doentes eram colocadas nas calçadas e só a sombra de Pedro curava. Paulo, ele tinha um amigo dele que estava longe, enfermo, e ele não é o apóstolo da igreja lá, mas ele pegou o lenço dele e falou assim, envia o meu lenço, porque eu não posso ir. Aquele homem foi curado. Aqueles homens tinham autoridade. Oxe. Só para você ficar envergonhada, nós temos a mesma autoridade, e nós não fazemos nada disso, nem orar pelos enfermos nós oramos.
Talvez quando eu falo para você, vamos orar pelos enfermos, a sua cabeça esteja pensando lá no almoço que você vai ter que fazer, ou no bife que você vai ter que comprar, ou o cachorro que você vai ter que alimentar, ou a conta da CAESB, entendeu? Se você soubesse a autoridade espiritual que você tem, se o boi animal soubesse a força que ele tem, não era qualquer pessoa que colocava ele numa carroça, não. Ambos. A questão do Espírito Santo, né, que há dentro de todos nós, mas será que também não tem... Eu creio que Deus realmente ele quer nos usar na mesma intensidade como usou Pedro e Paulo. Mas será que também não pesa na balança que Deus, o chamado, às vezes, a maneira que Deus queria usar Pedro e Paulo? Com certeza, com certeza. Com certeza. Há pessoas que são imbuídas de uma autoridade maior para um trabalho específico. Então, por exemplo, o ministério evangelístico. Eu não tenho a pegada evangelística como, por exemplo, o pai do Felipe tem, o André, que está mortinho, quietinho aí, mas ele é uma pessoa que ele encosta num lugar, começa a conversar com as pessoas e a pessoa começa a chorar e fala do evangelho com uma naturalidade, é uma coisa específica, mas eu não estou falando desse contato, dessa diferença específica, eu estou falando dessa coisa geral que nós não colocamos em prática, como por exemplo a oração, como por exemplo o cuidado com as pessoas, nós não temos essa preocupação. Entendeu? Falamos da Lurdinha semanalmente, será que as pessoas têm ligado? Ontem eu fiquei triste, porque a Lurdinha fez aniversário, eu postei na igreja, e somente a Diene falou, parabéns, e depois o Felipe, desculpa. Gente, como é isso? Entendeu? Eu sei que algumas pessoas foram lá no aniversário da Lurdinha, mas será que essas ocupações, elas são tão importantes assim? Para você deixar passar, e nós deixamos passar. E eu não estou falando do sobrenatural, ministro, estou falando do natural, daquilo que é comum, que a gente poderia realmente exercer. Nada mais do que o comum. E uma pessoa está gripada, está doente, e fala assim, eu posso orar por você. Mas a gente está tão preocupado conosco, com a nossa situação e com as nossas coisas. Eu vou tentar não te interromper mais, não, porque eu quero avançar. Mas rapidamente, assim, tem um outro evento mesmo, né? Pedro e um outro que eu não lembro, que estavam na porta, tinha um cego, e aí eles não tinham nada que dar, eu falei assim, em nome de Jesus, não temos prata nem ouro, mas no que nós temos, te damos, levanta e, né? E ele foi curado, e lá dentro do templo, ele foi celebrando junto com Pedro e o outro, né? Então é isso, né? Acho que a maior riqueza que nós podemos dar, mais que qualquer presente material, é Deus, né? É a nossa vida. Mas nós acreditamos nisso? Nós não acreditamos nisso. Se a gente acreditasse, a gente agiria, tá? Não estou falando em levantar paralítico, mas orar por uma pessoa gripada, tá? Ambos eram respeitados nas igrejas por sua liderança, ambos haviam sido poderosamente usados por Deus. Na verdade, o livro de Atos está virtualmente dividido no meio pelos dois. A primeira parte contando a história de Pedro e a segunda parte é a história de Paulo. A gente vê quase que uma linha, entendeu, imaginária, em que você vê que chega um ponto em que para-se de falar de Pedro e começa a falar só de Paulo. Antes, Paulo não era, entre aspas, conhecido. Mas aqui encontramos o apóstolo Paulo resistindo, face a face, ao apóstolo Pedro, contradizendo, repreendendo, condenando, porque este havia se afastado, se separado dos cristãos gentios e não comia mais com eles. Não que Pedro negasse o evangelho em sua doutrina, pois Paulo se esmera em demonstrar que ele e os apóstolos do evangelho estavam unidos. Quando Paulo escreveu Gálatas capítulo 2, ele não dividiu o tempo entre dois períodos, ele escreveu de uma vez só. Então ele sabia tanto do fato da comunhão, como ele também tinha conhecimento desta problemática de Pedro. Então ele primeiramente ele exalta Pedro para mostrar, olha, eu não estou desmerecendo ele, mas ele está agindo errado. E as pessoas têm que entender que quando estão agindo errado, elas têm que ser repreendidas. Não que Pedro negasse o evangelho, pois Paulo se esmera em demonstrar que ele e os apóstolos de Jerusalém estavam unidos quanto ao evangelho. E ele repete esse fato aqui no verso 15 e no verso 16. A conversa de Pedro, a ofensa de Pedro contra o evangelho,
foi na sua conduta, pois a sua conduta estava em contradição com a verdade do Evangelho e está entre o falar e o viver. Quando você fala e não vive, você está agindo como Pedro. Nós temos que falar e agir. Nós temos que ter tempo de meditação na palavra, ao ponto de você ficar com ela impregnada dentro do seu coração. Será que se após o culto de hoje à noite, quando for 10h30 da noite, eu perguntar para você o que foi pregado, você vai lembrar? Ou o texto? Será que nós ficamos realmente meditando? Por que o culto é uma vez por semana? Será que não é para você ficar com aquela palavra na sua mente, tentando aplicar na sua vida? Será que não tem que gerar um incômodo tal na sua vida, que você não consiga nem dormir de incômodo? Será que eu estou aplicando isso na minha vida? Convém investigarmos esta situação, e particularmente importante notar o que cada apóstolo fez, porque o fez e com que resultado. E eu dividi conduta de Pedro, conduta de Paulo, e cada um dividido em 3 tópicos. Conduta de Pedro, o que ele fez, por que ele o fez e quais foram as consequências. E a mesma coisa em relação a Paulo. O que Pedro fez? Quando Pedro chegou a Antioquia, ele chegou lá, ele foi recepcionado, ele tinha um lugar, e ele comia regularmente com os cristãos gentios. Com certeza no início não era assim, ele tinha dificuldade, mas ele começou a ver que aqueles homens, eles eram tão cristãos como ele, e ele começou a falar: isso é ridículo, eu ficar mantendo esse tipo de costume. Eles comem lá e eu como aqui. Quando Pedro chegou a Antioquia, ele comia regularmente com os cristãos gentios. Seus antigos escrúpulos judaicos haviam sido vencidos. Ele não se considerava de forma alguma desonrado ou contaminado pelo contato com os cristãos gentios e incircuncisos, como antigamente. Como era o caso quando Jesus Cristo sentava com pecadores e aqueles fariseus olhavam e falavam assim: se ele fosse realmente profeta, ele sabia com o que ele estava comendo. E aí Jesus olha e fala para ele assim: mais sujeira tem vocês, porque vocês por fora são bonitinhos, mas o coração de vocês é como um túmulo, cheio de podridão e cheio de morte. Pedro entrou, ele entendeu que ele podia comer com eles. Em vez disso, ele os convidava para comer com eles. Ele não era só convidado, ele também convidava e comia com eles. Pedro, que era um cristão judeu, desfrutava a fraternidade dos crentes de Antioquia, que eram cristãos gentios. Isso provavelmente significa que faziam refeições comuns juntos, inclusive a Santa Ceia do Senhor. Ele tinha uma comunhão. Isso não está explícito no texto, mas está implícito. Tanto ocasiões comuns e sociais, como com as questões oficiais. Ele também deve ter tido um pouco de retenção no começo, mas quando ele viu que aqueles homens realmente viviam o Evangelho, ele não conseguiu. Falou assim: eu não vou deixar de tomar a Santa Ceia com esses homens, porque eles são cristãos como eu sou. Então um dia chegou em Antioquia um grupo de Jerusalém. Eram todos crentes, cristãos, professos, mas eles eram de origem judaica. Fariseus, na verdade. Atos capítulo 15, verso 5. Uma coisa que você tem que entender: livro de Atos, ele caminha em paralelo com cartas paulinas. Ele não acaba um e começa outro. Atos capítulo 15, verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los? Volta, é necessário, lê direito, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esse contexto, esses homens estão falando assim: olha, não basta crer em Jesus, é necessário
Vocês têm que, quando esse grupo chegou em Antioquia, eles falaram a mesma coisa, eles se colocaram, olha, nós estamos vindo aqui para Antioquia em nome de Tiago, que é aquele que ficou no controle da igreja lá em Jerusalém. Isso não significa que tivessem a sua autoridade. Atos 15, 24. Atos, capítulo 15, verso 24. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O que está sendo falado aqui é, esse grupo veio para cá, mas não tem autorização de ninguém. Tiago não mandou eles falarem isso. Eles não pregavam isso. Mas eles chegaram lá dizendo, nós viemos da parte de Tiago. Ao chegar em Antioquia, começaram a pregar, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Jesus Cristo mais isso. Evidentemente foram até mais longe do que isso, ensinando que era impróprio que crentes judeus circuncidados participassem da mesma mesa com os crentes gentios incircuncisos, ainda que estes últimos crescem em Jesus e fossem batizados. Não é suficiente. Você entende a bagunça que aqueles homens estão chegando? O que Pedro tinha que fazer como autoridade delegada pelo próprio Filho de Deus? Opa! Cala a boca, vocês estão errados. Mas ele ficou com medo. Na sua política perniciosa, esses mestres judaizantes ganharam um notável convertido na pessoa do apóstolo Pedro. Quando Pedro ouve esse discurso, porque ele ouviu, em vez dele se posicionar, ele se calou. Pastor, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Se algum de nós aqui fôssemos para uma igreja grande dessas, na cidade do nome, e ouvisse uma pregação no meio daquela multidão, quem se levantaria e falasse que o pastor lá que está pregando está errado? Eu iria até mais longe que isso. Porque primeiro, com todo respeito à sua observação, você não é chamado a se levantar numa igreja e falar que nenhum pastor está pregando errado. Isso aí é entre ele e Deus. Tá? Essa é uma primeira colocação. Mas, dentro desse exemplo, eu vou mais, você está dentro da sua casa, e você, por conta da sua decisão, não porque alguém impôs ou qualquer coisa, você se abstém de ouvir músicas mundanas, seculares. Você se abstém de álcool. E é um procedimento particular da pessoa. Mas quando há um aniversário na sua casa, para que as pessoas não fiquem tristes ou você não seja repudiado, você permite todas essas coisas. É a mesma coisa. Você tem um proceder perante os irmãos, mas quando você está junto de outros, você muda o seu procedimento. Isso não é saudável, e é o que está acontecendo aqui. Aqueles homens falaram besteira, Pedro, como líder deles, em vez de repreender, ele abaixou a cabeça. Ganharam um notável convertido na pessoa do apóstolo Pedro, pois este, que anteriormente comia com esses cristãos judeus, agora se afastou e se separou deles, e ele o fez por vergonha. Muito mais, e essa palavra aqui eu vou só acrescentar, porque depois a gente vai tratar especificamente, muito mais grave, em outro texto de Atos, Pedro lá em Antioquia, ele sobe ao terraço para orar, e aí há uma visão espiritual em que desce uma trouxa de pano, um lençol, espiritualmente assim, e para na frente dele. Quando aquele lençol abre, há toda sorte de animais pelos judeus considerados como imundos, e Deus fala, mata e come, e ele olha e fala assim, não, e Deus fala, mata e come, ele fala, não, Senhor, eu tenho me cuidado dentro da prática judaica, eu tenho que me purificar, eu tenho me mantido. E aí Deus fala para ele assim, não trate por imundo o que eu estou dizendo que é santo. Ó, vai vir uma pessoa aqui, centurião, não sei das quantas, Cesareia, não lembro o nome do cara, como é que é? Cornélio, obrigado. Vai vir um cara chamado Cornélio aqui, ou um assessor dele, você vai ouvir ele chamar, você desce e vai com eles, come com eles e abençoa eles. E ele foi lá,
comeu com eles, abençoou eles, batizou aqueles homens. E aí depois disso, ele nega a instrução de Deus, porque o grupo de judaizantes chegou lá. O contexto é muito mais grave. Quer dizer que a situação da Antioquia foi depois desse... Tá ali, ó, paralelo. Tá paralelo. A gente usa um termo que chama-se, quando está na mesma época, fugiu o nome. Tá andando na mesma época. Hã? Contemporâneo, obrigado. São situações contemporâneas. Você não pode ler Atos desvinculado das cartas paulinas ou mesmo da carta de Tiago. Não pode. Porque Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele envolve, se você voltar para ler Atos, você vai ver que ele vai trabalhar as cartas missionárias. Ele está falando disso aqui. E Paulo está tratando de um ponto específico. Então a figura de Pedro é repreensível. Em especial por quê? Por ser um homem público, ele está dando exemplo. O que aconteceu com os outros judeus que estavam lá? Se Paulo está falando, se Paulo está fazendo, eu também vou fazer. Semana que vem, se Deus assim o permitir, ou depois do intervalo, se Deus assim me direcionar, nós vamos tratar por que Pedro fez o que fez. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Nos identificamos, Pai, com a ação de Pedro, porque nós temos sido irreverentes em relação à sua pessoa, temos sido irreverentes em relação à palavra, em especial no cumprimento da mesma. Será que as pessoas, Pai, nos veem como cristãos? Será que as pessoas, Pai querido, conseguem identificar em nós a ação do Espírito Santo? Será que as pessoas veem em nós a diferença de ser uma pessoa com o Espírito Santo dentro de si? Pedro foi repreendido pela sua ação, uma ação que era repreensível. Que nós, Pai, possamos também ser repreendidos pelo Senhor, seja através de irmãos, seja através da sua santa palavra, mas que nós não sejamos encontrados como pessoas que pregam e não vivem. E, em especial, que nós, Pai querido, no dia do juízo, não sejamos encontrados como repreensíveis. No nome de Jesus nós oramos, pedindo mudança e transformação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.